Muito bem, mulheres de um lugar em Betânia, chegamos ao 17º dia, dia 17. E aqui eu quero te ensinar algo que talvez você nunca tenha aprendido. Porque amar também é saber colocar limites, sem sentir culpa, sem dureza, mas com verdade. Em Gálatas capítulo 6, versículo 5, fala o seguinte: cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo. E hoje nós vamos falar sobre limites saudáveis. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, Senhor, nesse dia. E nós queremos caminhar, Deus, neste crescimento com o Senhor, Pai. Queremos Te conhecer mais, Te ouvir e reconhecer a Tua voz falando conosco. Queremos que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Queremos Te ouvir e Te obedecer e reconhecer quando é o Senhor que fala conosco, Pai. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nós colocamos diante do Senhor e pedimos, Espírito Santo, nos dá a direção, fala conosco, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu quero que você preste atenção muito nesse dia de hoje, que nós vamos falar sobre limites saudáveis. Mas antes, claro, eu peço que você deixe o seu like. Eu percebi que tem alguns episódios, né, do nosso propósito que não tem um like, não tem nenhum like, né? Porque muitas vezes a gente está num assunto tão intenso e eu percebo que aqueles assuntos mais intensos são aqueles que realmente as pessoas esquecem de dar o like. Então já deixa aqui no começo, porque isso ajuda no crescimento também do nosso canal. E também deixe o seu comentário, se inscreva no canal, entra também no nosso canal do WhatsApp. Tá aqui na descrição do vídeo, aonde você recebe os links, né, dos propósitos e também quando a gente voltar ao discipulado, tá certo? Gálatas 6:5 diz: cada um levará o seu próprio fardo. Então hoje nós vamos falar algo muito necessário: limites. Talvez você nunca tenha aprendido sobre isso, porque você aprendeu a cuidar, a ajudar, a estar disponível, mas não aprendeu a dizer: isso não cabe a mim. E aos poucos você foi assumindo pesos que não eram seus, responsabilidades muitas vezes que não eram suas. E isso, de certa forma, cansa e sobrecarrega. E o pior, desorganiza você por dentro, porque tem coisas que não cabe a você resolver. Não cabe a você ter que ir lá e organizar. Tem coisas que as pessoas elas precisam saber lidar com os seus problemas. E aí muitas vezes você acaba entrando num cansaço, numa sobrecarga, numa depressão por querer levar o fardo de outras pessoas. E o teu corpo sente, sintomas físicos vêm, porque de fato você está vivendo dessa forma. Tentando ajudar todo mundo, mas esquecendo dos seus próprios limites. Então, tem coisas que é do outro. E muitas vezes existem até processos que é o próprio Deus que a pessoa precisa passar. E nós, no intuito de querer ajudar, impedimos muitas vezes o processo de Deus acontecer na vida de alguém. Então, isso acaba te desorganizando por dentro. A Bíblia diz que cada um deve levar o seu próprio fardo. Isso não é egoísmo. A Bíblia não está falando de você ser egoísta. A Bíblia está falando de ordem. Porque quando você carrega aquilo que é da outra pessoa,
você se perde. E muitas vezes acaba impedindo a outra pessoa de crescer, de amadurecer naquele processo. Então tem coisas que eu não faço pela pessoa. Eu preciso deixar que a pessoa faça. Eu preciso deixar que a pessoa tome as decisões. Eu não posso querer, no intuito de ajudar, acabar atrapalhando o amadurecimento. Então, se a pessoa não está vendo, eu posso orar por ela e pedir que o Espírito Santo mostre, mas eu querer ir lá e mostrar, brigar, discutir, não vai resolver. Eu até tenho uma ministração aqui no YouTube, que foi um domingo que eu fiz o culto, que eu falei sobre isso. Tem coisas que você tenta resolver no natural, conversando, explicando, às vezes até desenha, para ver se a pessoa entende, e ela não vai entender. E isso é algo que você só vai vencer no espiritual, na oração. É você dobrando os seus joelhos e dizendo: Deus, tá aqui essa situação. Fala com essa pessoa, mostra para ela, Senhor. Porque muitas vezes você só está se desgastando. E dizer não, não é falta de amor. Dizer não é maturidade. É você colocar limites. Não é rejeitar pessoas, entenda. Não é rejeitar pessoas, mas é amadurecer. Porque muitas vezes você diz sim para tudo e para todos para poder pertencer, para poder ser aceita. Mas colocar limites muitas vezes é necessário, porque você vai estar protegendo aquilo que Deus te confiou. E muitas vezes, muitas mulheres aqui no atendimento da terapia da alma, elas têm essa dificuldade de colocar limites, de dizer não, eu não posso, eu não vou fazer, eu não vou conseguir sustentar isso por muito tempo, mas muitas não conseguem. E aí acabam dizendo sim e não respeitam o seu próprio corpo, os seus limites. Não respeitam os limites bancários, os limites do cartão. Só vão dizendo sim, sim, Quantas pessoas estão hoje talvez com o nome sujo porque disseram sim no momento que deveria dizer não, mas ficou preocupada, o que a pessoa vai pensar de mim? E hoje talvez a pessoa nem olha mais para você e você tá com o nome no SPC por uma conta que você nem fez, mas você emprestou seu nome. Ou talvez você entrou numa situação de um relacionamento, uma situação familiar e você tentou ajudar, dar sua opinião e hoje as pessoas estão bem, mas você saiu como a ruim da história. Quantos casos são assim? Porque você vai no intuito de ajudar, mas entenda, é necessário muitas vezes colocar limites. Você não vai desrespeitar, você não vai rejeitar aquela pessoa, mas você está colocando limites e protegendo aquilo que Deus te confiou. Aquilo que Deus te confiou. Existem muitas mulheres que se tornaram terapeutas, assim como eu, que sofrem muito com isso, porque elas sabem aquilo que Deus confiou a elas sabem o potencial que elas têm, aquilo que elas carregam, mas muitas pessoas não respeitam isso e querem um atendimento gratuito. Uma vez eu atendi uma terapeuta que ela disse assim para mim: Paty, eu atendi de graça durante quase um ano uma moça e no final dos atendimentos ela nunca me pagou, foi sempre gratuito, ou algumas atendem no valor social, mas ela era gratuito. E ela vinha até minha casa, no meu escritório, eu gastava o ar-condicionado, depois meu marido ainda ficava chateado comigo, porque aumenta o valor da luz. E no final, ela disse que ia ter que parar porque ela estava indo para Disney. Veja, ela tinha condições, ela só não valorizava o trabalho daquela terapeuta. Então, muitas vezes, eu tô te dando aqui vários exemplos. Você precisa
proteger aquilo que o Senhor colocou em você, confiou em você. E talvez você esteja percebendo isso nesses dias, que você não se perdeu só nas tarefas, mas também nos relacionamentos, nos excessos, na falta de limites. E alinhar isso também faz parte aqui do nosso processo. Nem toda mulher consegue entrar num processo individual, eu sei. Mas isso não significa que você precisa continuar se sobrecarregando, dizendo sim para tudo e se esquecendo de si mesma. Porque existe um padrão muitas vezes. E pensando nisso, o que a gente fez? A gente criou um espaço para você aprender com direção, com equilíbrio, com leveza e Deus sendo o centro, né? É o Clube Terapia da Alma, que nós, no final deste propósito, vamos estar abrindo as portas deste ambiente para quem quiser fazer parte, né? A gente vai ter encontros de aulas de encontros, né? No Meet, ou no YouTube, ou no Zoom, aonde fica melhor para todas que participarem. A gente vai ter áudios diários de direcionamento no grupo do clube e exercícios e muitos materiais que vão te ajudar. Mas hoje eu quero que você entenda o seguinte: não tenta mudar tudo. Então vou sair dizendo não, vou sair colocando limites em tudo. Não, vai com calma. Primeiro eu quero que você comece percebendo. Existe algo em você que você tem carregado que não é seu? Preste atenção, perceba isso. O que você tem carregado que não é teu? E depois você vai escrever o que hoje está pesando em você. O que realmente é sua responsabilidade e o que não é. E aí você vai pedir a Deus discernimento de como você deve agir. Deixa aqui para mim nos comentários se você percebe que você realmente carrega responsabilidades que não são suas. Se você percebe que você tem dificuldade em se posicionar, em colocar limites, em dizer não. Tem um livro que eu gosto muito do bispo T.D. Jakes, que ele fala, né? O nome do livro é Mulher, Tu Estás Livre. E ele fala assim, Deus ele colocou limites até no mar, porque senão o mar ultrapassa cidades. Você pode ver quando tem tempestades, existem lugares, né, que vem com tudo. E existe até uma cidade aqui em Santa Catarina que não é o mar que está invadindo a cidade, é que as pessoas começaram a construir muito próximo às margens da praia. E a praia vem chegando cada vez mais perto, corre o risco de algumas casas serem destruídas. Por quê? Porque não foi respeitado o limite que deveria ser respeitado. E você sabe que isso vai causar o quê? Destruição de casas, justamente por não respeitar limites. Então entenda que quando você não respeita os limites do seu coração, do seu servir, da sua alma, quando você não respeita esses limites, a destruição vem. Ela vem. A destruição de relacionamentos, de amizades e outras tantas coisas. Então, dizer não muitas vezes é uma proteção para você, para o seu coração. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, o Senhor conhece tudo que nós temos carregado, Pai. O que essas mulheres têm carregado. E muitas vezes, Senhor, elas têm assumido pesos que não são delas, Pai. Então hoje nós te pedimos, Espírito Santo, nos dá discernimento. Nos ensina a colocar limites, Deus, com sabedoria. E a cuidar, Senhor, sem nos perder. A amar sem nos sobrecarregar.
e a viver, Deus, com mais ordem por dentro e por fora, Jesus. Nos ajuda, Pai, a não querer carregar aquilo que não é nosso. Nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço, Pai. E te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Entenda que nem tudo que você tem carregado foi Deus que pediu para você carregar. Tem coisas que você ora e diz, Deus, por quê? Por quê? E Deus talvez está dizendo assim, porque você está levando algo que não é seu e você não consegue entender. Então, que esse seja um recado do coração de Deus para você, tá certo? Que Deus te abençoe e nós voltamos amanhã. Não se esqueça, deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e se inscreva em nosso canal. Entra no canal Terapia da Alma, tá aqui na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe.